Cal Esportes, oferecimento. A Prefeitura de Maceió entrou em campo. Agora o Alagoano 2024 é massa. Grande abraço para você que a partir de agora começa a acompanhar o canal Esportes aqui pela sua TV Mar, canal 525 da NET Claro, também pelo portal gazetaweb.com. Vamos então aos destaques de hoje, começando com a equipe do Clube de Regatas Brasil. O CRB perdeu a invencibilidade na Copa do Nordeste, mas deixou o gramado sendo aplaudido pelo seu torcedor e perdeu uma posição nessa competição regional. O estádio Ripelé estava lotado. Destacando também a Copa do Brasil, a equipe do Asa fez jogo super interessante. Didira perdeu gol inacreditável e a equipe do Alvinegro está eliminada da competição. Diferente fez o Muricy, que jogou dentro de casa, começou perdendo, mas foi buscar a virada e agora pega o Sport Clube do Recife na segunda fase da Copa do Brasil. No Alagoano é massa, a equipe do CSE solicitou arbitragem FIFA para o confronto diante do CSA. O jogo acontece no próximo sábado, às 4 da tarde, na cidade de Palmeira dos Índios. A gente vai discutir tudo isso e muito mais a partir de agora, aqui ao lado do nosso Guilherme Nobre. A gente volta já já. Fique ligado, daqui a pouco a gente está aqui trazendo todos os detalhes para você. Canal Esportes, oferecimento. A Prefeitura de Maceió entrou em campo. Agora o Alagoano 2024 é massa. Valeu então, galera, já de volta e a gente começa a falar de Copa do Brasil. Copa do Brasil que tem em Alagoas mais um outro representante classificado para a segunda fase da competição. A equipe do Muricy, jogando dentro de casa, diante do Confiança, aqui de Sergipe, acabou vencendo pelo placar de 2-1. Sofreu 1-0, mas com gols de Ciel e também Mazinho, que fez gol contra a equipe do Asa no final de semana, voltou a marcar agora pela Copa do Brasil e aí a equipe está classificada para a próxima fase da competição. A gente tem, inclusive, apenas os gols da partida, mas o que interessa, de fato, é a vitória e o time do Muricy pega o Sport Clube do Recife, que sapecou 4-0 para cima da equipe do Trem. E aí, então, confronto interessante. O jogo acontece na capital pernambucana, mas o Muricy mostrando que está realmente organizado e empolgando o seu torcedor, né, Guilherme? Demais, Orlando. Boa tarde para você, para todo mundo que está acompanhando a gente. E foi um momento feliz em Alagoas na noite dessa quarta-feira, porque o Muricy, a gente já falava que era uma equipe que trazia uma certa expectativa, apesar de ter a desvantagem do empate, jogando contra o Confiança que disputa a Série C, mas era uma equipe que nos dava a impressão que poderia disputar com Confiança e realmente disputou. Teve um jogo assim muito equilibrado, consegui ver os melhores momentos e foi um Muricy muito atuante, principalmente no segundo tempo. O primeiro tempo foi um pouco mais mascado, um pouco mais chato, com Confiança até chegando com certa qualidade, mas aí o jogo começou a ficar mais equilibrado. A Confiança sai na frente e quando saiu na frente eu tive a impressão, poxa, talvez o Muricy não aguente mais, tem que virar a partida, fazer 2 gols. Mas impressionante novamente a resiliência do Muricy, porque já tinha feito isso contra o Asa, tinha tomado a virada e buscou o empate e ontem conseguiu mais uma vez buscar um resultado que assim, maravilhoso para o Muricy e também para o futebol alagoano, que agora a gente vai ter 2 equipes na próxima fase. Eu fico muito contente pelo que o Muricy vem conquistando, fora o fator financeiro que praticamente vai sanar o ano todo do Muricy em termos de orçamento, de pagamento das suas dívidas, né? Dos seus vencimentos para os jogadores. E assim, agora o céu é o limite para o Muricy. Eu acredito que o principal objetivo já foi alcançado com essa classificação e agora o céu é o limite. O que vier agora é mais do que lucro para o Muricy. A gente está vendo aqui, inclusive, os gols do time do Muricy. O Muricy que jogou dentro de casa com o apoio do seu torcedor, enfrentou a equipe do Confiança. Confiança que é o líder do Campeonato Sergipano, mas enfim, fez 1-0 diante do Muricy. O Muricy venceu a partida. Interessante que na rede social do Confiança, o torcedor reclamando demais pelo fato de ter sido eliminado pelo Muricy. Mas a gente discutiu isso aqui ontem no programa. As equipes são mais ou menos equiparadas tecnicamente, né? E são 2 equipes do Nordeste. O Nordeste tem uma característica de um futebol um pouco mais marcador, um futebol de muita velocidade, e isso fez a diferença. As 2 equipes não são tão distantes assim, claro que em termos de nomes, se você comparar a Confiança e o Muricy, o Confiança fatalmente tem um time melhor que o Muricy, mas isso não muda o fato de que foi um jogo muito equilibrado e aí pesou talvez o fator casa
Para mim isso foi determinante para o Muricy e também a determinação que o Muricy teve dentro de campo, porque foi uma equipe que não desistiu, o segundo gol sai até já na reta final e aí a classificação vem com muitos méritos, muito contente pela vaga do Muricy. Joga contra a equipe do Sport Clube do Recife, e o Sport que é o líder absoluto do Campeonato Pernambucano, já garantido na fase semifinal. Agora que na primeira fase do estadual o Sport foi goleado pelo Retrô. Sim. Por que não pode acontecer do Muricy chegar lá e vencer? Lembrando que agora não tem mais a vantagem do empate. Graças a Deus. Né? Rapaz, da gente vai falar a respeito do Asa daqui a pouco. Mas ontem eu achei realmente uma crueldade essa situação do time visitante jogar pelo empate. Mas enfim, a gente fala a respeito do Muricy, que enfrenta o Sport Clube do Recife na próxima fase da competição. Pode chegar na Ilha do Retiro, de repente ter o empate e vencer nos pênaltis, como pode vencer no tempo normal também a equipe rubro-negra. Pode pegar uma noite que o Muricy esteja totalmente inspirado, o Sport nem tanto, enfim, futebol tudo pode acontecer. E há pouco tempo o Muricy eliminou o América Mineiro da Copa do Brasil, o América Mineiro na Série A do campeonato, e o Muricy foi lá, conseguiu nos pênaltis, claro que o jogo foi aqui, mas o Muricy passou. Então, assim, claro que o Sport hoje está muito à frente do Muricy. E quando eu digo muito, é muito mesmo, a distância de um trem. Que nem fazendo brincadeira aí. Rapaz, o Sport que descarrilhou o trem, bicho. Meteu 4-0 no trem, jogando em Pernambuco. É porque essa locomotiva não estava com o ritmo tão forte. Não estava com a gasolina muito em dia, não. Mas enfim, tem tudo para ser uma grande partida lá na capital pernambucana, e a gente torce que a equipe do Muricy conquiste então esse feito de avançar para uma outra fase, o que financeiramente representa muito, mas muito bem financeiramente, porque o Muricy com o avanço de fase agora recebe mais R$970 mil. Recebeu 780 pela primeira fase, então tem realmente uma grana muito boa já aí. Quase 2 milhões. Para poder se planejar, inclusive, para a próxima temporada. Sim. Lógico que com certeza vai sobrar dinheiro, porque o Campeonato Alagoano, hoje as equipes menores recebem algo em torno de R$200 mil de cota. Então já praticamente é o que uma equipe pequena gasta para disputar um campeonato estadual. E se entra essa grana toda, dá para fazer uma reserva e montar uma equipe ainda mais forte para 2025. Um outro time de Alagoas que jogou pela Copa do Brasil foi o Asa. Jogou dentro de casa, apresentou um baita de um futebol, jogou muita bola, cara. Agora o problema é que Didira perdeu um gol que minha avó não perdia. É complicado. No início do jogo, cara. E aí é o diferencial de quem sabe fazer. Porque logo mais a gente vai apresentar o gol que o CRB tomou do Bahia, e a turma do Bahia ficou tirando onda, que o goleiro do CRB estava com frio, por isso tomou um cobertor. O Didira, se tivesse um pouquinho mais de calma, cara, tinha feito um baita de um gol contra a equipe do Internacional, e aí fazia 1-0. E aí... Esse é o gol do Internacional, primeiro. Isso deixa a gente triste, né? Chateado, porque se a gente pega o contexto do jogo, é claro que o Internacional tem uma vantagem absurda. Sem dúvida. Asa. E quando você vê um Asa competindo com um time do nível do Internacional, a gente fica muito orgulhoso. Só não fica mais, fica triste e fica com esse gosto amargo, porque a eliminação veio e com a derrota que talvez não tenha justificado o que foi a partida lá no Coraci da Mata Fonseca. O Asa foi uma equipe muito segura, fez um gol inclusive, mas ele foi anulado e, ao meu ver, apesar da polêmica, foi um gol bem anulado. Eu também achei. Também achei. À frente, o cara estava adiantado. E assim, mas mesmo assim o Asa jogou muito bem contra o Internacional. E isso é um sintoma de uma equipe em evolução. Claro que a torcida foi dormir com a cara fechada, foi lá, lotou o estádio Coraci da Mata Fonseca, apoiou muito a equipe, mas acabou pesando aí uma dose de sorte do Internacional, mas a sorte só vem com a qualidade técnica, né? Então a gente não tem nem como julgar o placar do Internacional. Só que fica a sensação de que merecia pelo menos um pouco mais, um placar mais equilibrado. Digamos que pudesse ter sido eliminado com um empate, por exemplo. Por exemplo, e deixaria a gente muito mais triste ainda, né? Com o gol que o Didira perdeu, né? Para você perceber como o jogo foi bastante equilibrado, a gente tem aqui os números, inclusive, da partida. A equipe do Internacional teve mais posse de bola, mas 53 contra 47 do Asa. Muito próximo. Um equilíbrio, né? Aí você tem chutes a gol, você tem 3 do Asa contra 4 da equipe do Internacional. Escanteios, 5 da equipe do Asa contra 6 do Internacional. Quer dizer, foi um jogo muito equilibrado. Muito equilibrado. O gol do Didira podia ter feito uma diferença, sem sombra de dúvida, cara. Porque se o Asa sai na frente, o Inter tem que se saltar. E aí o Asa teria que ficar um pouco mais atrás e poderia até sair no contra-ataque, buscar um espaço. E se contasse também com uma dose de sorte, poderia matar o jogo, fazer 2-0. Mas assim, fica uma sensação ruim, mas de muito orgulho também pro Asa, porque no primeiro tempo, principalmente, ele foi muito melhor que o Internacional.
Internacional fez o gol. Teve uma batida de falta pelo Gabriel, cara. Como o Gabriel jogou ontem. Jogou muito. E ele, Muita bola. Ele tem demonstrado isso há um tempão. Ele que é lateral esquerdo, mas vem fazendo sua posição mais à frente com o Rodrigo Fonseca. Teve um momento que ele fez o cara sentar, velho. E o Rodrigo mudou a formação. Ele não jogou com 3 zagueiros que nem a gente estava esperando. Ficaram os 2 zagueiros, um 4-4-2. Só que o Gabriel avançando muito, sendo quase um terceiro atacante. Isso que fez o Asa ter uma produção ofensiva muito legal. Acho que surpreendeu o Internacional, que não esperava um adversário tão impetuoso lá no Coração da Mata Fonseca. E o problema do Asa, ao meu ver, foi a bola aérea defensiva. Infelizmente, acabou pesando nos 2 lances, inclusive. A falha de marcação no segundo gol é muito gritante, mas ali já era um momento do jogo que o Asa tem que se soltar mesmo. E o gol acabou deixando o Asa baqueado. 2-0 era muito difícil de virar. Mas o placar é um pouco, distou um pouco do que foi o jogo. É um pouco mentiroso, né? A gente pode dizer assim. E o Asa teve um lance que o torcedor queria penalidade máxima, mas a falta, no meu ponto de vista, também aconteceu fora da área. Porque a imagem não ajuda muito, né? A imagem não ajuda muito. O Júnior que estava lá no Coração viu dentro da área. Isso. É porque depende de onde é a zona. Ele está falando do Júnior, que é o nosso repórter lá na Gazeta FM, mas o Júnior achou que foi dentro da área. Eu pelo menos em casa, com o recurso da televisão, que mostra o replay, para mim a falta, ela de fato aconteceu fora da área. Mas enfim, é um lance interpretativo. Essa foi a situação da partida. Após o jogo, concedeu entrevista, inclusive satisfeito com o bom rendimento do seu time, do futebol apresentado, foi o técnico Rodrigo Fonseca. A gente tem inclusive a imagem dele para a gente colocar na telinha também, ele falando a respeito desse jogo, onde a equipe do Asa, dentro de casa, diante do seu torcedor, apresentou um bom futebol. Eu acho que também isso é muito importante, porque mostra o quanto o Asa pode ser forte em uma fase semifinal e buscar de fato o objetivo que ele tenta nessa temporada, que é não só conquistar o campeonato alagoano, mas também ter o acesso, né? Garantir o acesso a Série C do Campeonato Brasileiro. Quando a gente tiver aí o técnico do Asa, a gente coloca ele para poder falar. E tá aí então, técnico do Asa, aqui na telinha. Olha, acho que frisou muito bem, né? A partida da nossa equipe não condiz o que foi o resultado. A equipe foi briosa, batalhou desde o início, fez uma grande equipe correr para trás, uma equipe que é acostumada a dar pressão no adversário, já ela sofreu pressão, né? Mas infelizmente nós não soubemos aproveitar nossas oportunidades, né? E na primeira que o adversário foi, acabou fazendo, né? E infelizmente, com 2 bolas paradas, acabou decretando a vitória do Internacional. A gente falava antes do jogo, ali em off, conversando sobre a eficiência que tem que ter um jogo grande como esse, fazer os gols quando eles surgirem. O Asa perde o gol, o primeiro gol, né? Assim, de uma forma muito inesperada, pelo gol claro, inclusive praticamente só o Henrique, o gol mais polêmico possível, inclusive. Se o Asa faz o gol, a história do jogo seria outra. É a tal da bola, Rodrigo, que você fala que tem que ser um efeito cirúrgico e essa bola ela não está sendo cirúrgica, ou seja, quem está nela para fazer a conversão do chute. Olha, o que aconteceu, né, principalmente com um jogador do nível do Didira, né? Lógico que ele estava ali pronto para fazer o gol. Infelizmente, acho que a bola deu um pulo. Né? Se você reparar, ele foi dar chapinha, a bola deu um pulo antes dele bater. Da onde eu vi, estava a visão perfeita em cima dessa situação. Ela deu um pulinho, onde a bola acabou subindo, né? Não só essa, né? Nós tivemos pelo menos 4, 5 claríssimas. Não foi chances assim que não assustou o goleiro. Sim, chances claras de gols. Pelo menos umas 5 e dentro da área, né? Então mostrou tanto que a nossa equipe atacou o adversário, o tanto que a nossa equipe jogou, né? O tanto que a nossa equipe teve personalidade, né? E infelizmente não conseguimos o resultado positivo, mas eu até olhando agora alguma situação, a própria imprensa do Rio Grande do Sul elogiando a nossa equipe, isso me deixa muito satisfeito de ver elogio vindo do outro lado, né? Porque às vezes sempre a grama do vizinho é mais bonita, né? Então o pessoal elogiando o trabalho, elogiando aquilo que o Asa fez dentro da partida, mas infelizmente não conseguimos, que era a situação melhor de terem sido. Técnico do Asa falando aqui no canal Esportes, muito consciente, né? Muito consciente. Ele é um cara que dá boas entrevistas, Orlando, e fica um alento aí pro Asa no ano que vem, porque esse ano ele jogou nessa situação contra um time que estava no pote A da Copa do Brasil, jogou em casa porque ele era do pote no pote E. Então, assim, ele tinha essa obrigação. Ele era o primeiro do pote E, quase indo para o pote D, que daria o benefício do empate. O alento que fica é que a projeção faz com que o Asa suba no ranking da CBF no próximo. Então, se ele chegar na Copa do Brasil, provavelmente não vai ter que passar por essa situação de novo. A gente está anunciando aqui praticamente diariamente
Contratação feita pela equipe do Asa. E aí tá chegando mais um, é o meia Rafael Saião, já anunciado pelas redes sociais. Rafael Saião. Saião com Y ainda por cima. 32 anos, cria lá do futebol goiano, estava no Jataiense, disputando o campeonato goiano, passou pelo ABK, passou também pela Juazeirense e chega aí para ser um meia canhoto, talvez um reserva aí para o Anderson Feijão. A gente tem percebido que o Asa tem apostado, porque a semana passada chegava o Bruno Menezes. Isso. Né? Como meia, inclusive muito elogiado pelo treinador, pela bola parada, pelo chute de fora da área também. Só que ontem a gente percebeu que quem teve que trabalhar muito no setor do meio de campo da equipe do Asa, na construção de jogada também, foi o Didira. Foi o Didira. O Feijão entrou no segundo tempo, mas enfim. E não ajudou tanto assim o Feijão, a entrada dele. O jogo já estava praticamente resolvido definido, também. 2-0 já para o Internacional. E é bom que o Asa precisa mesmo de um banco de reservas um pouco mais qualificado. Você tem um reserva praticamente para cada posição. Ou aconteceram aquelas dispensas, mas eram posições mais de ataque. É um bom reforço. O Saião, claro que a gente tem que ver ele jogar. Confesso que eu ainda não o vi. Mas, assim, mostra que a diretoria já está se planejando, acredito, pelo menos pensando na Série D do Campeonato Brasileiro. Falta ainda o fim do Campeonato Alagoano, mas o Asa aí deve ter pelo menos mais 2 jogos, no mínimo, já que ele está na semifinal. E é pensar agora no futuro, lamber as feridas aí desse jogo contra o Inter e passar para frente. Tá aí então, a gente trouxe aqui no primeiro bloco notícias da Copa do Brasil, em especial de Murici, também da equipe do Asa. Daqui a pouco a gente vem falando a respeito de Copa do Nordeste. Fique ligado, porque a gente volta já. Você está assistindo Canal Esportes. Oferecimento. A Prefeitura de Maceió entrou em campo. Agora o Alagoano 2024 é massa.